pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem e se cuidando. Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Eric Iglesias, eu sou bióloga, empreendedora sustentável e colaborativa e a idealizadora do novo e-commerce de economia criativa de Natal, a Casa Azul Collab Virtual. O intuito do projeto Casa Azul Collab Virtual neste vídeo é fornecer e desenvolver um guia explicativo para a cadeia que produz e fomenta a economia criativa em Natal. Vamos começar fazendo uma simples pergunta sobre esse tema que cada vez mais ganha espaço e importância no desenvolvimento econômico do país. Você já parou para pensar quantas vezes você escutou o termo economia criativa? Eu aposto que várias, né? Mas você de fato sabe o que realmente significa economia criativa? Quem criou, onde surgiu, a importância e outras questões que são fundamentais para entender a economia criativa, que é a alma e a fonte de renda de vários empreendedores brasileiros. Então vamos lá que a gente vai contar um pouco dessa história e compartilhar as informações que coletamos. Para construirmos a informação, a explicação de forma mais detalhada e esclarecedora possível, é necessário a gente contextualizar. E para isso é necessário a gente retroceder um pouco no passado e linkar com a Revolução Industrial. Isso mesmo, calma que vocês vão entender. O crescimento econômico na era da Revolução Industrial foi pautada pela divisão do trabalho e automação, ou seja, a máquina era o elemento-chave para a produção. Nesse contexto todo, o capital humano ele se restringia basicamente a atividades bem repetitivas e bem mecanizadas. Porém, as últimas décadas foram transformadoras, ainda bem, né? Isso porque o cenário da economia pós-revolução industrial é bastante diferente. Nesse novo contexto, o capital humano ele ganha destaque, principalmente com a ascensão da indústria da cultura e com o boom digital. E é exatamente com o fortalecimento do eixo cultural, com a valorização da criatividade como um diferencial para transformar, que o capital intelectual ele ganha uma nova roupagem na economia. E é nesse contexto que a economia criativa se torna um modelo de negócio. Então, economia criativa é a combinação entre criatividade, inovação, cultura e sustentabilidade, onde o resultado seja um produto de valor agregado, singular e comercial. Vale ressaltar também que a etapa de criação, né, aquele momento em que o empreendedor criativo ele se debruça para resgatar conhecimentos, se aprofundar, estudar, resgatar expressões artísticas, ele é tão importante quanto a etapa final do produto. A economia criativa surgiu e teve a sua primeira referência governamental no Reino Unido, em meados de 1983, quando a primeira-ministra Margaret Thatcher publicou um relatório apontando que o setor era importante para a nação. Alguns anos se passaram, em 1994, o então primeiro-ministro agora da Austrália, Paul Keating, ele cita a economia criativa ao publicar o primeiro conjunto de políticas públicas que mostrava que a arte e a cultura eram atividades essenciais. Porém, foi no ano de 2001, com o lançamento do livro Creative Economy, de John Hawkins, que inclusive é considerado por muitos o pai da economia criativa, que o termo ganha uma notoriedade e um viés mais conceitual. É difícil você não ser impactado diariamente pela economia criativa, visto que ela está relacionada a aproximadamente 20 setores distribuídos em 4 grandes áreas, que é consumo, mídias, tecnologia e cultura, sendo uma aposta realmente para a geração de renda. Tanto é que, segundo o mapeamento da indústria criativa no Brasil, publicado pelo Firjan e pelo Senai, o setor movimentou uma soma de aproximadamente 171,5 bilhões de reais em 2017, gerando aproximadamente 837 mil empregos formais. A contribuição para o PIB brasileiro do setor é de 2,6%. Porém, assim, a gente sabe que a gente está passando por um momento de pandemia, né? E que provavelmente existe uma retração, tanto da economia tradicional quanto da economia criativa, né? Isso aqui são dados de momentos antes da pandemia.
Para vocês terem ideia desse crescimento, né, antes da pandemia, entre 2013 e 2017, o setor cresceu da economia criativa aproximadamente a uma média anual de 8% ao ano. Isso é mais do que muitos setores da economia tradicional. O relatório da ONU aponta que, além do crescimento econômico da economia criativa, a gente não pode esquecer uma característica que está atrelada à economia criativa, que é uma característica híbrida. Isso porque as Nações Unidas, ela enxerga que existe um desenvolvimento humano atrelado à produtividade criativa, porque existe uma troca de saberes, troca de conhecimentos, bem-estar social, qualidade de vida e outros valores intangíveis. Em 2001, foi criada a Secretaria de Economia Criativa, que era vinculada ao Ministério da Cultura, mas essa já não é mais uma realidade, né? O que existe hoje é uma Secretaria Nacional de Cultura, que é vinculada ao Ministério do Turismo, sem políticas públicas voltadas para a economia criativa, sendo o único mecanismo de fomento que essa secretaria geriu foi a própria Lei Aldir Blanc, né, que na verdade foi fruto de esforços coletivos da bancada de oposição frente às questões demandadas pela classe criativa, né, em virtude da pandemia, que criou a lei. Sendo a Lei Aldir Blanc um marco para a economia criativa do Estado. Isso porque ela representa políticas positivas para as pessoas conseguirem executar projetos locais que não contavam, né, com a viabilidade financeira. A Casa Azul Collab Virtual, inclusive, é um deles. Então, agora nesse momento, a gente vai aproveitar para responder alguns questionamentos, algumas dúvidas que coletamos de produtores de cultura local e de consumidores de economia criativa também local. A meu ver, Suziane, uma das principais vantagens de se explorar a economia criativa como uma válvula de crescimento econômico é a questão da sua reinvenção, né? Sempre pautados pela aquela combinação criatividade e inovação. E outras vantagens também que eu vejo é a questão da diversificação no mercado, né? Como já vimos aqui, a economia criativa ela tem 20 setores distribuídos em 20 áreas, ou seja, tem bastante mercado, né? E também a questão da adaptação, porque em momentos de crise da economia tradicional, quando ela não consegue absorver, a economia criativa acaba sendo realmente um caminho para se explorar, ser percorrido. Então, assim, eu acredito que essas são as principais vantagens. Então, Carlos Arthur, eu acredito que investir em ferramentas que combinem criação de conteúdo, marketing digital, consumo consciente, economia colaborativa, né, investindo sempre nas parcerias, são bem benéficas para captar clientes e inclusive fidelizar, né? Um bom exemplo disso que já ocorre aqui em Natal são espaços culturais que, além de viabilizarem shows, eles conseguem fazer feiras de economia criativa ou ter sua própria loja de economia criativa. Eu acho que é um casamento bem perfeito. Eu acho que um dos maiores legados que uma empresa de economia criativa ela pode gerar é a troca de saberes, né? São as inspirações, as referências artísticas, as expressões artísticas que você leva para o seu público. Eu acho também interessante o empreendedor criativo ele apostar em coisas autorais, em novidades, para levar para o seu público. Eu acho que são valores de excelência para uma marca local de economia criativa. Então, Valtinho, acho que hoje uma das maiores dificuldades é você depender exclusivamente de um canal para divulgar a sua marca e o seu produto, né? Eu acho que hoje a necessidade é você investir em várias ferramentas, né? Então, assim, por exemplo, montar um bom site com todas as informações sobre a marca, sobre o seu produto. Enfim, eu acho que hoje o empreendedor criativo ele tem que ter em mãos a tecnologia a seu favor e explorar
essas opções, né? E assim, outra dificuldade que eu enxergo, pelo menos enquanto empreendedora criativa, eu vejo bastante essa dificuldade, tanto minha e tanto de outras marcas que eu acabo conversando, é você nichar o seu público de forma errada, né? Tentar vender o seu produto para uma pessoa que não tem interesse de consumir, de comprar. Então eu acho que o certo é você, né, nichar cada vez mais o seu público-alvo de forma correta, né? Então, Diana, a ideia surgiu em 2018, quando eu fundei o Frida Brechó, que é uma marca de consumo sustentável de roupas e acessórios, né? Então, assim, eu gosto muito da parte da moda e por ser bióloga, eu queria algo que tivesse alinhado à sustentabilidade, que sempre esteve bastante presente, né? Então, eu optei pelo brechó, por começar com brechó. Então, assim, quando eu comecei com brechó, indo em feiras, fazendo contatos, conhecendo outras marcas, que começou a surgir as oportunidades, né, para trabalhar cada vez mais com a economia criativa e colaborativa. Então, assim, em 2019, eu iniciei gerenciando uma loja colaborativa num espaço cultural, e a partir daquele momento eu comecei a caminhar idealizando já a Casa Azul, né? Então a ideia ela já existe, né? Possibilitou sendo executada agora com o fomento da Lei Aldir Blanc. O objetivo mais gritante e evidente da pauta, né, da relação economia e criatividade é a criação de oportunidades através de uma criação de uma rede sólida e diversificada entre artistas e empresários. E a Casa Azul Collab Virtual, ela chega para dar suporte e criar laços, né, com marcas, pequenos produtores locais. A Casa Azul Collab Virtual é um espaço colaborativo e sustentável na modalidade online, com o lema de economia criativa com propósito. É inegável hoje que as parcerias são altamente benéficas, tanto para as marcas e produtores locais, que sentem bastante, né, com essa etapa de criação do início ao fim, tanto para as lojas colaborativas, né, que querem viabilizar o artista e vender. Com essas informações em mãos, a Casa Azul Collab Virtual chega para impulsionar, viabilizar e divulgar, a princípio, 7 marcas locais. São elas: Alta Aurora, Decrochê, Frida Brechó, Imagística, Lunai Borro, Calimã e Quincas. Vamos conhecer cada uma delas. A Alta Aurora foi idealizada por Yuri Dantas, que é designer e estilista que combina arte, cultura e história. A marca nasceu no interior do Rio Grande do Norte e é lá que Yuri encontra inspiração, né, e o cenário perfeito para essa marca que tem um design tão marcante e afetivo. Na Alta Aurora, você vai encontrar moda autoral, design, artesanato, tem quadros feitos à mão, roupas bordadas, infinidade de coisa maravilhosa. A Decrochê surgiu da necessidade da sua fundadora, Auri Pimenta, em buscar algo que fosse uma terapia ocupacional, né? Ela começou fazendo as peças de crochê para amigos e familiares, mas ela se apaixonou tanto pela técnica do crochê que ela resolveu se profissionalizar. Então, assim, na Decrochê, as peças são únicas, são feitas sob encomenda, inspiradas na cultura geek, no universo LGBTQI+, e também no Nordeste. O Frida Brechó é uma marca de consumo consciente que foi idealizada por mim em 2018. É uma marca que, como eu falei, de consumo consciente para fazer as pessoas repensarem, né, a relação que elas têm com o consumo, fazer as pessoas optarem por peças de segunda mão que já existem, pensando, né, num consumo mais responsável com o meio ambiente, para desenvolver assim, um estilo de forma mais sustentável e criar laços com roupas que possuem um passado, né? Eu chamo de moda com história. A Imagística foi idealizada por Dani Rabelo em 2018, jornalista de formação, quando ela resolveu fazer um ateliê de encadernação artesanal. Mas Dani, muito criativa, não parou por aí. Vocês vão ver no site que tem bastante coisa.
Além dos cadernos, né, feito todo artesanalmente, ela começou a fazer canecas, camisetas e cartões postais. A Lunay Borro nasceu da inspiração da sua fundadora, Bárbara Vieira. É uma marca de acessórios, você vai encontrar braceletes, colares, uma infinidade de coisas maravilhosas no site da Casa Azul Collab Virtual. A marca nasceu assim já imersa no isolamento social. Bárbara quis levar a força dos cristais e das peças para trazer um pouco de luz para esses dias tão cinzentos. A Calimã, uma marca de cosméticos naturais, artesanal e vegana, que foi idealizada por uma mulher. A Calimã nasceu da preocupação da sua fundadora, Cláudia Pinheiros, em levar, produtos que fossem muito mais seguros para a saúde e para o meio ambiente. A Quincas. A Quincas é uma marca de camisaria que surgiu em 2017 e é cria da dupla cearense-pernambucana Lívia Brasil e Sérgio Ricardo, que são radicados no território potiguar há mais de 10 anos. Então a Quincas nasceu pela paixão de estampas, de cores e tecidos e da paixão também pelo território potiguar, pela dupla, né? Então você vai encontrar camisas levinhas, coloridas e maravilhosas para vocês escolherem. Então, gente, fica aqui um convite para abrir esse diálogo, para a gente conversar sobre economia criativa, né? Sobre o projeto Casa Azul, acessarem o site, né, da Casa Azul e seguir a gente no Insta, @casaazul.collab. Muito obrigada pela atenção de vocês. É isso.